Olá, sejam muito bem-vindos ao meu cantinho. Para quem eu não conhece, meu nome é Amanda, muito prazer. Nesse vídeo eu vou falar com a Ellie sobre currículo, tem muito conteúdo bom nesse vídeo, espero muito que vocês gostem. E aqui na descrição eu vou deixar um template para o currículo, que é um exemplo, assim, de um currículo com uma boa estrutura e um bom formato aí para vocês seguirem. Se você não sabe o que é uma estrutura e um bom formato, fiquem aqui nesse vídeo que nós vamos explicar certinho para vocês. Nós vamos fazer 2 vídeos sobre isso. Esse vídeo vai ser sobre o currículo impresso e o próximo vídeo vai ser sobre o LinkedIn, que é o currículo digital. Na verdade, é a sua presença Profissional profissional. na internet. Isso. Então, Ellie, muito obrigada por estar aqui hoje e por compartilhar essas dicas aqui com a gente. Eu queria primeiro te perguntar o básico. O que é um currículo? Tá. Bom, Amanda, muito obrigada pelo convite, né? E eu estou muito feliz de acompanhar o pessoal novamente com esses conteúdos. O que é o currículo? O currículo é um documento onde você vai colocar suas informações relacionadas com sua experiência, educação, com o objetivo de, principalmente, conseguir uma vaga de trabalho. Mas também agora o currículo é um documento que é muito utilizado nas universidades para conseguir um doutorado, um mestrado, ou inclusive também uma bolsa de estudo. Então, agora tem múltiplos usos, né? Tá, e como que eu sei que eu fiz um bom currículo? Qual que é um indicador de sucesso de um bom currículo? Isso. O indicador de sucesso é conseguir uma entrevista. Se você prepara o currículo, manda para a vaga, a bolsa de estudo, o programa de mestrado, doutorado, e aí eles não têm uma ligação para te conhecer mais, para agendar uma entrevista, para preencher algum formulário, né, como parte do processo. Então aí o currículo não deu certo. Então aí é importante, tipo, seguir as dicas que a gente vai falar hoje para garantir que você consiga a oportunidade, né? Ah, eu acho que também é importante falar que, dependendo de cada país, nós vamos ter tipos de currículos diferentes, né? No Brasil é um tipo de currículo, aqui nos Estados Unidos é outro tipo. Quando eu falo tipo, ele quer dizer que vai ter uma estrutura diferente, às vezes tem mais páginas, menos páginas, né? E aqui nesse vídeo nós vamos falar especificamente do formato e da estrutura de um currículo dos Estados Unidos. Certo? Isso. Vamos começar pela estrutura, então. Então, o currículo tem que ter uma estrutura organizada, do jeito que os recrutadores, o pessoal que está fazendo o processo, tenha as informações que precisa para poder definir se você vai ser convidado para uma entrevista ou não. Então, o primeiro aspecto é o cabeçalho. Você aqui quer colocar somente o nome, o telefone e o e-mail. Daí, você consegue colocar também o link do seu perfil de LinkedIn. Ou se você também tem um perfil de GitHub e, sei lá, você quer uma vaga na engenharia, é relevante. Ou se você está na área de design e você tem seu próprio portfólio, aí também dá para colocar o link para o portfólio. Ah, legal. E aí, nesse caso, então eu não coloco foto ou esse tipo de coisa. Ah, muito importante. Então, quando você vai preencher um formulário para algum programa nos Estados Unidos, você não deve colocar a fotografia. Na América Latina tem países que eles gostam de colocar uma fotografia. E aí eu acho que vale a pena dar uma olhada no nosso vídeo do LinkedIn, onde a gente vai falar com muitos detalhes sobre a fotografia.
Tá, então vamos partir para a próxima sessão, que aí no caso, se você é estudante, é educação. Isso. Então, a segunda parte do currículo vai depender, na verdade, porque se você é uma estudante ou é uma pessoa que não tem muitos anos de experiência, aí vale a pena colocar educação. Se você já tem muita experiência e, sei lá, é um executivo, então aí vale a pena colocar a experiência profissional primeiro. Então, aqui é um pouquinho a decisão pessoal. Mas como esse é um vídeo para estudantes, vamos falar um pouquinho mais a detalhe. Então, a educação e as informações no currículo, no geral, sempre vão organizadas do presente ao passado. Então, você vai colocar o nome da universidade, a data de início e a data de graduação. Sempre vai colocar um mês e um ano. E aí o programa que você está fazendo. Se é um programa de doutorado, você consegue também escrever o nome da tese ou do projeto de doutorado. Se você fez algum intercâmbio num outro país, também você pode colocar, tipo, embaixo da formatura principal, você consegue colocar Stanford University, Summer Program, maio, o programa de verão, né? De maio de 2019 até agosto de 2019. E aí também, né, eu recomendaria que se você é uma estudante com, tipo, bom desempenho, dá para colocar a média também. E eu até ia perguntar, que surgiu essa dúvida recentemente. E aí, por exemplo, a questão da média é um pouco relativa em relação a diferentes universidades no Brasil. Isso. Então, por exemplo, uma média 7, dependendo da faculdade, é uma boa média comparada à turma, mas uma média de 7 até a 10 pode não ser uma média muito boa, né? Se você não levar em consideração a faculdade e o contexto de que ela está inserida. Então, nesse caso, talvez seja melhor colocar, não colocar? Então, minha recomendação é, se você tem uma boa média, sempre colocar. E aí, por exemplo, a gente já sabe, né, que tem faculdades que são bem rigorosas, né? Então, por isso que o pessoal já tem conhecimento dos programas da América Latina, no meu caso. E a gente sabe, né, que tem faculdades que são muito mais competitivas que outras. E sempre eu acho que o fato importante é colocar, tipo, 7... de 10, né? 7/10. Sempre que você vai colocar, tipo, uma score, sempre coloca o número e aí a escala também. Ah, sim, isso é muito importante. E aí, quando você tá na escola, você não tem muita experiência profissional, né? Faculdade, que você coloca, além da sua formação, né? O que mais você pode colocar ali pra te ajudar a fortalecer o seu currículo? Isso. Então, vamos na terceira parte do currículo, né? Pensando nessa estrutura, a gente tem o cabeçalho, tem a educação e aí tem a experiência. E a experiência pode ser diferente para as pessoas. Para pessoas que já têm uma experiência profissional, pode ser chamada experiência profissional. E aí marca os trabalhos, os estágios que você já fez, o que está fazendo, né, no presente. Aí, se você é uma estudante e não tem muita experiência ou não tem experiência, aí você pode colocar uma secção que se chama de projetos pessoais. Então, aí você fala sobre alguns projetos finais, né, nas aulas. Você sempre tem esses projetos, assim, muito maiores, colaborativos, né, com mais complexidade. Então, vale a pena colocar. E, tipo, qualquer que seja seu caso, a gente sempre quer ver as informações, de novo, organizadas de presente a passado. E se você tem uma experiência profissional, deve colocar o nome da companhia, daí as datas de início e se você, por exemplo, ainda está trabalhando, você consegue colocar presente. Você consegue colocar o nome da vaga, estagiário, analista, consultor, sei lá.
E aí, uns pontinhos usando verbos de ação, tipo desenvolver. Analisei. Isso. Planejei. Uhum. Tá. Administrei. Então, assim, você quer colocar com um verbo de ação. E a gente vai dar um pouquinho mais de dicas sobre como colocar as informações de um jeito, assim, que vai capturar a atenção dos Essa era recrutadores. até a minha próxima pergunta. Uhum. Podemos falar disso um pouquinho? Porque era uma dúvida minha, tem como organizar essas minhas atividades, porque às vezes a gente tem atividades muito diferentes uma da outra, como organizar numa estrutura que fique, que capta o que eu fiz de uma forma boa e de uma forma estruturada, né? Então, sempre que você vai construir seu currículo, você pode ter muitas versões de seu currículo. E é importante customizar seu currículo para a vaga que você vai solicitar. Então, o primeiro passo é pegar a descrição da vaga que você tem interesse. E aí, na descrição, você vai ter muitas dicas. Eles vão falar sobre a experiência que eles estão procurando, a educação que eles estão procurando, o tipo de projetos, a escala, etc. Então, é uma fonte muito importante de informação. Daí, você quer dar uma olhada ao seu currículo e selecionar os projetos e experiências que sejam mais relevantes para essa vaga. Então, eu sempre recomendo uma questão que eu chamo a fórmula de sucesso, que tem 3 elementos. O primeiro é o quê? Uhum. O que você fez? Uma descrição do projeto que qualquer pessoa possa entender. Sem acrônimos, sem palavras que sejam somente da companhia ou da indústria que você trabalhou. Qualquer pessoa poderia entender. Dá para sua mãe, seu pai, que não sabe nada da área, fala, A vovó, todo mundo, todo mundo. Se eles entenderem, é porque tá bom. Isso. Daí, como você fez? Tipo, foi um projeto colaborativo, individual? Que ferramentas você utilizou? Que parcerias você teve que construir para fazer esse projeto? E, finalmente, o resultado, o impacto do projeto. Então, quando a gente pensa no caso específico de desenvolvimento de software, e, sei lá, você desenhou e programou e fez um aplicativo, então aí dá para falar sobre se o aplicativo está disponível em alguma lojinha, né? Se já você tem clientes, usuários, né? E quantos, né? Então, esse é um exemplo do impacto e o resultado. Então, se você incorpora esses elementos, né, nas suas experiências profissionais e de projetos pessoais, vai ter muito sucesso. Entendi. Então, para quem... Isso é um exemplo bom para quem está com experiência profissional e tudo mais, mas e para quem está estudando? Para quem é estudante, como escrever isso para uma experiência acadêmica? Isso, muito importante. Você pode incorporar esses 3 elementos também. E eu posso dar um exemplo, se você quiser. Sim, por favor. Então, nos tours de universidades que eu tipicamente fazia, eu falava muito com os estudantes, e dava olhadas aos currículos e dava feedback assim na faculdade, né? Então, alguma vez eu conheci esse estudante no México que ele falava assim, coach da Olimpíada de Informática. Só isso. E aí eu comecei a falar, olha, conta um pouquinho mais sobre essa experiência aqui. E aí então ele começou, bom, eu já tenho alguns anos sendo voluntário como coach na Olimpíada de Informática do meu estado. Aí eu recruto estudantes de ensino médio para participar das Olimpíadas, dos treinamentos. E aí eu falei, e quantos estudantes você recrutou? 300. Uau. Ok,
bom, continua falando. Aí eu fiquei assim, tipo, bem interessada no cara. Então, aí ele começou a falar, assim, que ele também seleciona os voluntários para dar aulas aos meninos. Então, ele faz grupos de 50, aí ele desenha todo o programa acadêmico dos estudantes, e aí ele também desenha as provas, para que finalmente desses 300 vão ficar 15. Que esses 15 vão representar o Estado nas Olimpíadas de Informática do México. Então, Gigante o projeto. gigante, está falando sobre suas habilidades de liderança, colaboração, comunicação, estrutura, desenho de programas, conhecimentos técnicos. Ou seja, essa experiência fala de muitas coisas. Então, aí a gente decidiu, né, organizar assim. Coach das Olimpíadas de Informática, isso não mudou. Aí ele colocou a data de início e a data tipo, presente, porque ele ainda era voluntário. E aí ele começou a colocar tipo, selecionar 300 estudantes de ensino médio para participar de uma série de treinamentos para qualificar para a Olimpíada. Selecionar os coaches e desenhar as provas para selecionar os melhores. Daí, selecionar os 15 melhores para participar das Olimpíadas de Informática no estado. Então, se você acha, é a mesma coisa. O que você fez, como você fez e qual foi o resultado. Sim, com certeza. Mudou para algo que você não sabia dizer se era... eu ensinei a minha vizinha, né? Ajudei ali a minha vizinha na Olimpíada para um super projeto com 300 pessoas, né? Muda totalmente. Com certeza, eu acho que é uma fórmula de sucesso para quando for descrever as atividades, tanto acadêmicas quanto profissionais. E tem mais alguma... Tem a próxima sessão, né? Que seria as outras... Então, eu acho que essas 3 sessões são, assim, o básico do currículo. Daí, você consegue colocar alguma outra secção que se chama, tipo, habilidades ou outras informações. Aqui é o espaço para, tipo, personalizar seu currículo. Então, nas habilidades, você consegue falar sobre seus conhecimentos de línguas, de tecnologias, de linguagem de programação. Se você tem alguns outros cursos que você fez na internet, tipo Coursera e essas outras plataformas. E também tem a oportunidade de colocar, tipo, outras informações. Então, aí dá para falar se você tem alguma bolsa de estudo, se ganhou algum reconhecimento pelo desempenho acadêmico, se você, tipo, é um esportista de alto nível, se você faz parte do time representativo da universidade de natação, ou do vôlei, né? Então, aí você consegue customizar seu currículo e também consegue ser diferenciado do resto dos candidatos também. Legal que isso é válido colocar também e que traz um diferencial interessante. E voluntariado também é interessante colocar, né, nessa sessão. Você comentou sobre as linguagens de programação também. Nessa parte é interessante colocar, por exemplo, é interessante colocar anos de experiência em certas linguagens e, por exemplo, é esperado que perguntem para mim sobre as linguagens que eu coloco ali, mesmo se eu aprendi só no começo do curso e agora não sei mais muito, mas eu aprendi a certo momento. Então, como funciona? Se você é convidado para uma entrevista, o recrutador, o entrevistador, pode perguntar qualquer coisa do currículo. Então, se você coloca que seu italiano é intermediário ou é avançado, aí o entrevistador pode fazer a entrevista no italiano, né? Então, qualquer coisa que esteja no currículo é uma oportunidade para te conhecer e te perguntar. Então, nesse sentido, eu acho que, tipo, para as línguas,
vale a pena somente colocar básico, intermediário e avançado. E aí, para as linguagens de programação, vale a pena colocar, eu recomendo colocar o tempo que você já usou nos projetos da faculdade ou projetos também independentes de trabalho. Mas que quando você aprendeu. Porque o que acontece que é muito comum é que estudantes que estão próximos se graduar, e aí eles colocaram assim, tipo, C#, 5 anos. E aí eles chegam na entrevista e eles gostam mais do Python, sei lá. E então aí se você faz alguma pergunta no C#, então aí não pega vai, bem, né? Tá. Então, quanto à estrutura, então acho que a gente finalizou a estrutura. Finalizando. Então, o formato vai depender um pouco o que você falava ao começo sobre os países, né? Então, por exemplo, na Colômbia, eles têm um envelope muito bonitinho que é especialmente para o currículo, né? A Alemanha, eles têm um jeito muito particular de como deve ser feito um currículo. E assim também nos Estados Unidos, um currículo é uma página só por cada 10 anos de experiência. Então, às vezes, quando eu vou para as universidades na América Latina, eu estou recebendo currículos com 3, 4, 5 páginas. Então, de estudantes. Então, uma página só para os Estados Unidos. Daí, o segundo aspecto muito importante é a fonte, né? O tamanho e o color. Então, tem que ser um tamanho, eu acho, tipo 11, 12. E a cor tem que ser preta, cinza muito escuro ou azul muito escuro. Nada de vermelhos, laranjas, amarelos, não. Nem se eu quiser deixar uma parte, assim, quero chamar atenção para uma parte, ou, tipo, cabeçado, tipo, títulos, também não. Então, se você quer ter as diferentes secções bem definidas, você pode colocar uma linha, tipo, educação, e aí uma linha que vai do lado ao lado da folhinha. Mas bem sóbrio, né? Bem sóbrio. Daí, minha recomendação é, como você somente tem uma página, você quer aproveitar a página e cada palavra é importante. Então, a gente quer ler sobre a sua experiência. Os recrutadores passamos muito tempo lendo os currículos. Então, minha recomendação é evitar qualquer desenho ou gráfica ou você sabe, esse tipo... às vezes eu acho, assim, as línguas, assim, português e uma barra, assim. Inglês, pra uma barra, assim. E aí, espanhol, uma barrinha, assim. Então, aí a gente não tem contexto. A gente não sabe qual é o significado das barrinhas. Se eu sei português assim, eu sei inglês mais ou menos... Você compara. Então, o jeito correto que você estava falando, Amanda, é português nativo, espanhol, tipo inglês avançado, e aí espanhol iniciante, o básico. E mesma coisa com as linguagens de programação. Então, melhor colocar o tempo que você tem, que já usou a linguagem, mas que quando você aprendeu. Bom, Ellie, muito obrigada pelas dicas. Essa foi todas as dicas para o currículo impresso. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre o LinkedIn, que é a sua presença profissional nas redes sociais ou na internet. Então, aí ele vai falar as diferenças desse currículo impresso para, né, o LinkedIn, que tem as diferenças e os dois são muito importantes. Então, não perca o próximo vídeo. Bom, Amanda, como sempre, muito obrigada pelo convite. E para o público, a verdade é que eu desejo muito sucesso na procura das oportunidades
e um futuro brilhante com muito sucesso para vocês. Obrigada, Ellie. Bom, então é isso. Se vocês gostaram, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque tem vídeo toda semana. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!